Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da B2W, BTOW3, pregão desta terça-feira, dia 13 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Na parte inferior aqui do vídeo, aqui para baixo do vídeo, você tem um botão inscreva-se e depois deixando o sino das notificações aí ativado após clicar no inscreva-se. Isso é algo importante. Logicamente que o objetivo é que você aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado aqui do canal e também a parte de análise que está aqui do lado, toda a programação na parte de análise, começa a análise especial toda terça e quinta, análise mais ampla de cada ativo. Você tem todos os dias radar do mercado e análise de fechamento, mais ainda o radar da semana, todo domingo. Você também pode se inscrever facilmente passando aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito aqui do vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. O objetivo aqui da análise especial é olhar o ativo desde o longo prazo até o curto prazo, avaliando o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, mapeando o cenário como um todo desse ativo, se está interessante para compra, para venda, enfim, qual o cenário mais apropriado, logicamente fazendo toda essa avaliação com base usando a análise técnica, que é a minha especialização. Então, começando aqui na BTOW3 pelo gráfico anual, a tendência é de alta. Está claro aqui em relação a ter topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, tendência de alta de longo prazo. Nesse ano, o ativo conseguiu superar a sua máxima histórica, que vinha lá de 2007, ou seja, antes da crise de 2008. O ativo conseguiu romper agora essa barreira histórica aí, que era o patamar lá dos R$80 basicamente, conseguiu romper. O ano está em alta ainda de 52%, um bom desempenho durante o ano, lembrando que é um ano de crise, só para se ter uma ideia, comparando com o Ibovespa, nós temos o Ibovespa caindo 15%, ou seja, a BTOW3 está bem acima em termos de desempenho em relação ao Ibovespa, acima da média, o Ibovespa sendo aí essa média. Então, um ativo alinhado para cima que favorece buscar o quê? Operações de compra, principalmente após um movimento de queda do preço. No gráfico quadrimestral, o que dá para perceber aqui no gráfico quadrimestral é que nós temos também essa tendência de alta, de vir aqui em topos e fundos ascendentes. Teve um recuo lá embaixo, volta a subir, dá uma pequena parada aqui, uma queda um pouco maior no quadrimestre, volta a subir e teve um quadrimestre de queda. Qual o ponto de suporte para uma possível correção? Lembrando que ela tem alguns movimentos um pouco maiores aqui no quadrimestre. Mas como estabeleceu agora uma tendência de alta, um rompimento de máxima histórica, a correção pode parar justamente em apenas um candle que ter algo mais para cima. Seria algo ruim se tivesse algum movimento aqui em alguns quadrimestres? Logicamente, para quem está comprado é algo ruim, né? Quem está comprado quer que o ativo continue subindo. Mas em termos de tendência, isso não mudaria a tendência, principalmente se essa ação voltar para um topo anterior ali na faixa dos R$80 até os R$75 aqui pelo gráfico quadrimestral, é uma faixa de preço para ficar atento para compra. Por que ficar atento para compra? Se a gente olhar aqui para trás, quando ela rompeu esse topo, ela voltou e foi para baixo ainda, e depois se recuperou, veio para cima. Na crise ali do Covid, que teve essa oscilação forte, ela parou justamente em cima desse patamar e também topos anteriores. Se pegar aqui topos anteriores, ela veio testar essa faixa aqui de preço que passava basicamente por essa pequena parada e queda, essa região de topo e essa é outra região de topo. Então ela veio aqui, testou essa região em conjunto com a média, que seria um bom ponto para fazer assim, não vou arriscar nessa compra, considerando que é um ativo que está em tendência de alta no gráfico anual, vou buscar a entrada numa região de suporte mais importante, por exemplo, do gráfico quadrimestral. Ativo foi forte para cima, se recuperou bem, faz mais um movimento de queda, que é a mesma situação, um movimento de queda, que aí a gente vai ver no prazo menor, ocorrendo essa correção. Quais são os pontos interessantes de fazer entradas pensando num prazo maior em cima de níveis de suporte? Aí tentar identificar níveis de suporte que favoreçam a buscar algum tipo de entrada no papel para um prazo maior. Mas de maneira geral é um ativo alinhado para cima no gráfico anual e no gráfico quadrimestral, favorecendo mais compras de longo prazo. Dá para comprar no longo prazo? Dá para comprar no longo prazo. É a única entrada que você vai fazer? Então, não dá para, no meu modo de ver, vou comprar esse ativo para longo prazo, vou botar todo o capital e vou aguardar essa ação para o longo prazo. Eu não faria isso. Sempre penso em diversificação no sentido de ter mais ações. E na questão também, se esse ativo é um ativo bem alinhado para cima, vou colocar um pouco de capital aqui,
No mês que vem eu posso botar um pouco mais de capital. Se ela gerar um sinal de alta no prazo menor, eu coloco mais capital. Ou se ela vier para um patamar de suporte cair mais aqui, ó, gerar uma movimentação maior para baixo, fico atento para botar mais capital aqui. Então essa é uma estratégia pensando no longo prazo, quadrimestral para anual, algo mais para cima. Mensal, o que é que nós temos no gráfico mensal dessa ação? Temos aqui uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Qual é uma das características dessa tendência de alta? Todas as correções, sem exceção dessa tendência de alta, todas elas voltaram em um topo anterior. Rompeu, pullback. Aí vem aqui, rompe, pullback. Rompe, pullback. Rompe, pullback. E agora rompeu e não voltou ainda. Ou seja, significa dizer que ela tem que voltar aqui? Não. Mas você sabe que se ela voltar aqui, é um nível de preço importante para ficar de olho para compra, que é a região de R$ 78,00 até os R$ 71,00. Faixa de preço importante para compra. E aqui ela está dentro de um processo de correção, está no terceiro mês desse processo de correção. Perdeu a mínima lá do que no anterior, a tendência continua sendo a tendência de alta de longo prazo. Correções ficam mais interessantes para se buscar algum tipo de compra. Qual a primeira forma pelo gráfico mensal? Superação da máxima do que no anterior, superação da máxima do que no anterior, superação da máxima de um que no anterior. Então, isso aqui traz a possibilidade de se buscar algum tipo de entrada. Inclusive, nessa questão de superação da máxima do que no anterior, isso aqui foi o mês do auge da crise, março, uma pancada para baixo, fechou abaixo da média. Na sequência, já teve um mês que não só superou a máxima de máxima, mas superou a máxima histórica, ou seja, era um ativo mais relevante para se ter numa carteira de prazo maior, tentando pegar os próximos meses de subida. Ou seja, o mercado mostrou, os investidores grandes já foram em cima desse papel logo após um mês após a crise. Então, se a força está mais para esse lado de cá, buscar entrada em pensando no prazo maior. Não necessariamente que você vai ficar assim, vou ficar comprado o resto da minha vida no papel. Você pode ir avaliando de forma ativa e fazer mudanças dessa carteira. Daqui a pouco você volta para ela novamente. São alternativas que, inclusive, que eu faço em cima da carteira perspectiva, que é uma carteira mensal de ações. Foco no longo prazo, mas com revisões no médio prazo, que é revisões mensais, basicamente. Faz revisões mensais para ver se faz sentido ou não continuar com o ativo, se tem um ativo mais relevante para cima. Então, de maneira geral, nós temos uma alta agora de 5,7% nesse mês. Mês aí no seu início ainda, basicamente ali caminhando para metade do mês. E dentro desse processo de correção, ela pode voltar para a região aqui dos 78 a 71 reais. E outro ponto aqui, pegando os números do Fibonacci, temos aqui uma região de suporte junto com a média praticamente, a média está em 82,60, retração de Fibonacci de 38,2%, R$ 80,85, seguido da região mais dos R$ 70 reais. Ou seja, o que cabe a nós? No cenário positivo, como se encontra esse ativo, correções em níveis de suporte. Aqui no mensal chegou a bater no nível de suporte? Não consegui identificar nenhum nível de suporte que ela chegou a bater, para já entrar comprando pelo gráfico mensal. Pode ser que num gráfico de menor periodicidade gerou entrada em cima de um nível de suporte ou alguma sinalização de alta. Que é isso que a gente tem que mapear. Se o cenário é todo como favorável para cima, vale a pena ficar atento em algumas periodicidades para ver se encaixa alguma compra aí, seja aqui pelo gráfico mensal, fundo ascendente a partir do próximo mês, seja pelo um gráfico semanal, também sinalização de fundo, ou mesmo chegada numa zona de suporte já de cara, que já dá para buscar uma entrada sem aguardar sinal de alta, é uma das alternativas também de serem executadas na ação pensando no prazo maior. Então no gráfico mensal, topos e fundos ascendentes dentro do processo de correção. E aí, compro aqui ou não compro? Dá para comprar aqui. Tem um motivo claro aqui da entrada, só a questão da tendência de alta. Está dentro de uma correção, que essa correção para mim ainda não foi suficiente em termos de tempo, considerando os movimentos anteriores, ou mesmo em termos de correção no preço. Então ela pode ter algo ainda mais para baixo. Não necessariamente que ela vai ter algo mais para baixo, mas pode ter. Então não tem ainda um sinal de alta que proporcione essa entrada. Mas no gráfico semanal, que a gente já olha um pouco mais do curto para médio prazo, aqui a gente está olhando, quando no gráfico mensal está olhando mais do médio para longo prazo. A gente está tentando ficar aqui posicionado quando entra comprando de 3 a 10 meses. Então aqui foram 7 meses essa posição. Aqui de 3 a 10 meses, aqui já foram 3 para 4 meses aqui, perdeu essa mínima nos pontos de saída. Então no gráfico semanal, 3
para 10 semanas, a gente está falando de curto a médio prazo. O que é que aconteceu no gráfico semanal? Retorno do preço em cima de nível de suporte. Movimento para baixo, candle de indefinição, barra aqui de indefinição, corpo pequeno entre sombra superior e sombra inferior, superação da máxima de um candle anterior, possibilita a chance de arriscar uma operação na ponta compradora. É que mais encaixaria aqui nesse processo de queda do ativo, na questão de buscar ali no prazo menor a chegada em um nível de suporte após um movimento mais de baixo, e melhor ainda quando você tem um candle com stop curto, pequeno em relação à volatilidade, ao tamanho dos candles anteriores, que é a volatilidade, a oscilação média ali dos candles anteriores. Essa seria uma alternativa de entrada com stop aqui embaixo, tentando pegar um próximo movimento de subida. Esse próximo movimento de subida, lembrando que eu comentei, pode durar ali de 3 a 10 semanas. Então teria que aguardar aqui essa e mais umas 2 semanas para tomar a decisão aí de reposicionamento de stop. Dalton, compra aqui nesse patamar. Aqui você já começa a ficar mais apertado em relação à questão da média, ali a resistência imediata, perto dos 9, junto até dessa máxima aqui, R$ 96,74, ponto de resistência, média em R$ 98,81, aí tem um número redondo de R$ 100. Então um nível de preço aí que já se fica muito próximo e com stop um pouco mais distante, podendo ter aí um stop, você acionar um stop maior, e a questão principal é que você vai ter que exigir um pouco mais para cima, mas ainda seria uma opção, mas eu colocaria menos capital nesse momento, se for para compra pelo gráfico semanal, se não foi feito ali mais para trás, na superação dos R$ 91. Até cheguei a mencionar no Stories que era uma das alternativas pelo semanal, se encaixava melhor para mim a questão do semanal, que foi me questionado, está montando no fundo duplo em B2W pelo gráfico de 60 minutos, então assim, está um pouco mais forçado esse fundo duplo. Eu vejo mais encaixado a questão de entrada na superação dos R$ 91, stop abaixo aqui dessa mínima, tentando pegar o movimento do gráfico semanal. Tá? Seria a principal alternativa. No gráfico diário, então no gráfico semanal, a tendência ainda continua sendo basicamente tendência de alta. Dá para olhar para o gráfico de 10 dias, vai ficar mais claro essa questão. 10 dias significa dizer que a cada barra dessa aqui tem 10 pregões, o comportamento do preço em 10 pregões. Faz uma correção mais limpa, está em cima ali da média. Se conseguir não só superar a máxima ali desse candle anterior dos 96,74, também fechar acima desse patamar nesses próximos pregões, aumenta a chance de ter algo para cima no ativo. Mas lembrando que sempre que tem uma região de resistência ali que é antiga, agora pode funcionar como suporte por volta dos R$ 78 e o ponto mais baixo suporte na faixa dos R$ 71. São os próximos níveis de suporte dessa ação. Sem considerar a questão das retrações de Fibonacci que eu já citei no gráfico mensal. No gráfico diário, nós temos aqui um grande candle de alta no pregão de hoje, 6,82%, que aquela questão do W, né, que foi questionada lá do G60, é um pouco mais visível no diário, mas ainda assim com poucos candles. É um pouco mais visível. O que é que isso muda? Muda a tendência. A tendência era uma tendência de baixa que se tornou a tendência agora de alta, com o retorno do preço não só para cima da média, como essa região de fundo ali anterior, já testando a resistência aqui na faixa dos 95,41. Depois disso tem resistência 96,74. Acima disso vai ter outro nível de resistência ali de topo de fundos anteriores, com gap de baixa, com essa região de tentativa aqui sem conseguir subir, ali na casa dos R$ 98 até os R$ 98,50. 98 a 98,50, zona de resistência para essa ação após essa região aqui de topo anterior. Para quem está de fora, na verdade, para quem entrou comprando no swing trade, eu colocaria facilmente o stop abaixo da mínima desse candle aqui, R$ 89, botaria em R$ 88,99 o stop da operação. E ficaria ali pelo menos mais uns 1 a 2 pregões para reposicionar o stop para cada nova mínima ascendente, reposicionando o stop da operação. E olhando aqui para outro tipo de entrada, comprar aqui para swing trade, eu não faria esse tipo de entrada. Olhando para até da questão da projeção de alta do fundo duplo, poderia colocar aqui daqui para cá, projeção de alta na faixa dos 96,40, ou seja, considerando aqui embaixo, mas aqui, considerando o fundo mais alto, a gente teria 96,11, 96,11, 96,40, enfim, zona de resistência que coincide
com a região ali de topo anterior, que ela pode bater e sentir um pouco a pressão vendedora. Não significa dizer que ela vai fazer isso, mas pode acontecer, ficar antenado na questão de ter perda de mínima ascendente nessa região aí de resistência de um topo anterior do gráfico diário. Olhando agora também para a questão aqui de entradas, como é que seria entradas aqui de swing trade? Se essa ação, por algum motivo, bate aqui e começa a gerar uma correção, um movimento de baixa do gráfico diário e gera sinalização de alta, seja acima da média móvel 3 períodos ou no mínimo acima do patamar dos 91,40, que já tende a ser acima da média móvel 3 períodos, foco em buscar a operação de compra de swing trade a favor do movimento que ela está abrindo aqui no gráfico semanal. Olhar aqui o movimento que ela está abrindo no gráfico semanal e também aqui essa nova tendência de alta do gráfico diário. Então essa seria a principal entrada aí em termos de compra de curto prazo nessa ação. Para quem entrou comprando pelo gráfico semanal, o stop fica abaixo da mínima desse fundo em R$ 85,82. R$ 85,82 ponto de stop de uma posição comprada para quem está aqui pelo gráfico semanal. Logicamente, você calcula esse percentual do stop e tenta projetar ali pelo menos 2 vezes o risco dessa operação. E lembrando que uma mensal alinhado para cima, só não chegou ainda num nível de suporte um pouco mais relevante, então as entradas um pouco mais ali de curto a médio prazo e para longo prazo fazer entrada um pouco menor agora, reservando o capital. Se o mercado resolver afundar aqui, você traz a chance de colocar mais capital aqui para baixo, pensando em pegar um novo movimento para cima. Isto é, para aquele tipo de investidor, se você é daquele tipo de investidor que você não vai ficar guardando sinalização de alta, você não vai ficar acompanhando tanto o gráfico. Em termos de sinalização de alta, você quer saber pontos importantes que pode arrematar esse ativo pensando no prazo maior. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.